E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar sobre o renomadíssimo e premiado Daniel Clowes com a sua obra Caricatura, que traz um compilado de 9 histórias e que chega ao Brasil pela editora Script, material que tem um bom acabamento gráfico, direto, singelo, sem muitos floreios em termos de acabamento. Uma publicação que conta com capa cartonada, o papel é o offset preto e branco, são 104 páginas, ao preço de R$ 69,90, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Como vocês viram, tem algumas páginas coloridas na edição, mas a maior parte delas é em preto e branco. Aliás, galera, infelizmente nós temos mais uma vez um problema em relação às margens de uma publicação da Script em relação a um trabalho do Daniel Clowes. Eu não tenho aquela edição Pussy, né? Mas eu vi que o pessoal criticou bastante, vi algumas margens e tal. Não tem, a princípio, o mesmo problema em relação a esta margem aqui, né? Que faz a divisão de páginas. Você não precisa abrir tanto para ler nem nada nesse sentido. Mas falta, né? Uma proporcionalidade nas margens aqui. Você pode reparar, ó, dessa edição para essa, não tem aqui, ó, também. Tá de baixo com relação a essa de cima é maior. Então ela tem esse problema. A outra aqui também. Não é um problema que atrapalha a leitura ou qualquer coisa nesse sentido, né? Mas é um cuidado gráfico que é preciso ter em relação a uma publicação de um artista tão premiado e tão renomado como é o Daniel Clowes. Eu não tenho a edição da Pussy para fazer uma comparação, mas me parece que essa daqui tem menos problemas. Mas de qualquer forma, fica aí a crítica para que as próximas publicações aí do Daniel Clowes que vierem a sair pela Script saia realmente de uma forma mais caprichada, vamos dizer assim. Nós temos aqui 9 histórias que estão compiladas dentro desse volume, sendo 8 delas da publicação Underground 8-Ball, lá no final dos anos 80 e início dos anos 90, e também mais uma história que saiu, se não me engano, na Esquire Magazine. De qualquer forma, essa publicação da Script, eu achei que faltou pelo editorial um texto de apresentação para falar da importância do Daniel Clowes. Eu entendo, né, que você deduz que ele já seja conhecido e tal, até porque já teve publicações pela própria Script, como Pussy, temos pela editora Nemo também publicações, a mais famosa, Ghost World, que inclusive ganhou uma indicação ao Oscar, temos também o Wilson, que ganhou uma adaptação cinematográfica também. Então eu acho que faltou um texto aqui para apresentar, né, o Daniel Clowes para o leitor, para quem eventualmente adquiriu a publicação ou ficou curioso pela capa e tal, mostrar a importância dele, por que ele ganhou mais de 20 prêmios aí, mundo afora, né, entre Harvey, Eisner, entre outros. Então eu achei que poderia ter esse texto aí. Agora, falando das histórias que estão compiladas aqui, galera, a maioria realmente é sensacional. Então a gente vai ter aqui, ó, no índice, e eu vou mencionar, não todas, tá, mas as que mais me chamaram a atenção. Caricatura, esta é muito boa, talvez uma das melhores aqui, onde nós temos um cartunista, né, que ganha vida vendendo o seu trabalho, fazendo caricaturas em eventos, né, sejam pequenos, sejam grandes, normalmente em feirinhas. E ele é muito feliz com o que faz, né, consegue sobreviver, ainda que obviamente ele sempre almeje algo muito maior. Acaba conhecendo uma garota que é um tanto mentirosa. Essa garota, ela fica meio obsessiva com ele, adora o trabalho que ele vem fazendo, e ela mente a idade, mente algumas situações, e também é mostrado, né, através de um conflito. E isso é muito interessante porque ele dá um ar muito natural nos diálogos, nas ações das pessoas, em relação a sentimentos de felicidade, né, do que ele gosta de fazer, mas ao mesmo tempo de tristeza, de uma certa frustração. Então é muito interessante como o Daniel Clowes trabalha com essa dualidade, né, das pessoas, trazendo um tom realmente muito natural para elas. Depois a gente vai ter uma outra história, que é a Merda Italiana Azul. Essa história é muito bacana, porque nós temos
um garoto, né, que acaba conhecendo várias pessoas, dividindo casas, apartamentos e tal, e ele sempre está, né, reparando no que os outros fazem. Ele olha, esse aqui tem tal defeito, esse outro tem isso, esse tem aquilo, mas, né, os defeitos dele, ele realmente parece não perceber. E talvez ele seja até pior, né, do que essas pessoas que ele acaba criticando, ainda que só na sua mente. Ele mostra desprezo, né? Imita inclusive alguns deles, assim, no sentido de pegar os trejeitos. E isso tudo realmente parece algo real, né? De pessoas que você eventualmente conhece. Assim o Daniel Close consegue realmente imergir o leitor dentro da história. Assim o Daniel Close consegue colocar o leitor dentro da história como se estivesse diante daquelas situações. Depois nós vamos ter algumas histórias coloridas, né? Olha só, esse traço bem característico, realista também, né? Do Daniel Close é muito bacana. Ele dá muita expressividade para os personagens. Essa daqui, ó, é 1966. Ele é obcecado por esse ano. É mais uma história colorida. Olha só. E aqui, essa história vai ter algumas reviravoltas muito interessantes, inclusive em relação ao irmão dele, a questão da sexualidade do irmão. É uma história meio maluca. Temos também o Capim Joy, que é uma história bacana, onde vai mostrar a maturidade, né? Enquanto uma criança vai passando ali para a fase de adolescência, como que ele vai vivendo, né, esse momento de transição. Faltando noção em alguns aspectos, meio que stalkeando uma garota. Uma história que mostra aí, né, esse momento, essa fase aí da vida. E esta outra, que inclusive é a capa da edição, né? Morte Invisível, isso aqui não é o rosto, tá? É uma máscara de Halloween. Nós temos um garoto que também, né, tá nessa espécie de transição, mas não da fase criança para adolescente, eu diria que é da fase adolescente para a fase adulta, tá? Onde basicamente ele está deixando de fazer algumas coisas que são notadamente voltadas para as crianças, como sair nas ruas pedindo doces ou travessuras, né? E você sente o impacto disso, principalmente quando ele vai na casa de uma colega, né? Encontra ela ali já mais madura, ela da mesma idade que ele, enquanto o pai dela fala, entra aqui, né? Eu nem tinha me preparado para os doces e tal, porque já passou essa fase para a filha dele, né? Ainda que obviamente tenham vizinhos e tal. Então você percebe um certo constrangimento dele em ainda gostar de coisas de criança, mas ao mesmo tempo já estar entrando, né, nessa fase mais adulta. E aí nós temos Delineador Verde, que é uma outra história muito bacana, mais uma história colorida, onde nós temos a Mona Biddle, que basicamente é uma mulher que se enxerga além do que ela própria é. Ela se acha linda, ela se acha maravilhosa, ela acha que todo mundo olha para ela e ela tem ali uma antiga paixão, né, na época de infância, de um aspirante a ator que depois conseguiu ali um certo estrelato. Então ela fica imaginando que na verdade ele sempre teve uma queda por ela, se torna até um pouco obsessiva com relação a ele e tal. É realmente uma história que vai trazendo, né, esses elementos mais íntimos dos personagens, e o Daniel Close consegue trabalhar de uma forma realmente muito interessante esses aspectos. Ele vai trazendo essa intimidade, expondo ela para os leitores. Todas as histórias, todas não, mas a maior parte das histórias, elas são narradas em primeira pessoa. Então ele consegue realmente fazer com que o leitor entenda, né, não só a forma que esses personagens agem, mas a forma que eles pensam, né, o que eles realmente estão achando daquela situação. Então isso realmente traz aí um aspecto psicológico muito interessante. Já essa história Ginecologia, particularmente não me agradou, e é uma história até maior. Ela tem vários capítulos, vai falar sobre um ginecologista famoso, e aí nós temos o EPS, que é o protagonista da história, que
que é amante da esposa dele. Eu achei particularmente uma história bem chatinha, tem umas certas reviravoltas ali, mas nada realmente muito empolgante. Eu achei uma história, sabe, meio arrastada. E pelo que eu percebi, é uma história bem elogiada, né, do Daniel Close, mas particularmente não me fisgou. E aí nós temos a Nylon Preto, acabei comentando, acho que todas as histórias, aqui eu não devo ter pulado nenhuma, que é uma história de um super-herói, né, que já está ficando no passado, né? Enquanto outros acabam surgindo aí e ele vai precisar, na verdade, rever alguns dos seus conceitos. Em termos gerais, galera, nós temos aqui 9 histórias, sendo pelo menos 5 delas realmente legais, assim, muito boas, umas 2 de altíssimo nível, ou 3 de altíssimo nível. Então é uma publicação realmente muito interessante. Quem eventualmente não conhece Daniel Close e gosta de uma obra mais intimista, que tem um tom mais natural, né? Não envolve superpoderes, fantasia ou qualquer coisa nesse sentido, realmente vale a pena. Não é à toa que ele tem realmente o dom da escrita, já ganhou os mais diversos prêmios, e é justamente por isso que eu dou a nota 9 para Caricatura. Então, galera, fica a dica dessa publicação para vocês, um material realmente que eu acho que vale a pena vocês terem na coleção. Corram atrás também de Mundo Fantasma, Ghost World, eu acho que saiu recentemente, já tinha saído por uma outra editora anos atrás, aí ganhou uma republicação agora. Temos o Wilson também, que ganhou, como eu disse, uma adaptação cinematográfica. Então é isso daí, eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês, não esqueça de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui!